filhos não parece que vieram assim da maneira muito correta, né? A Tef veio de pai diferente, a Aninha, quantidade de filho orientado que eu tive, não tem condição. A Kainara tem dois pais, o pai tá um paizão aqui também, né? Martinha. Eu tenho dois pais, duas mães. Três deles é tudo no avesso, né? O resto é meu pai e minha mãe. Tá certo. Vamos começar, então. Vamos fazer a oração inicial. Maria Tereza está aqui do meu lado insistindo para fazer a oração, então fica à vontade, Maria Tereza. Pode fazer. Não tá de rir, desculpa. Mestre Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez reunidos, pela oportunidade de estudarmos em teu nome a santa doutrina que o Senhor nos enviou para nós, para o nosso adiantamento. Nós pedimos humildemente, Pai, que nos proteja e nos abençoe durante esse estudo, que nos ajude a manter o nosso pensamento concentrado, que as nossas vibrações mentais se afinizem o máximo possível, para que juntos criemos um círculo de troca de vibrações e de geração que possa ser bem utilizado pelos espíritos que nos acompanham. Pai, nós pedimos humildemente que não deixe que esse estudo se torne palavras vãs dentro de nós, que penetre no nosso coração carregado de erros e transforme o homem velho que carregamos dentro de nós. Não nos deixe endurecer frente à tua verdade divina, nós te pedimos, pois sabemos que somos necessitados da tua misericórdia e sozinhos não temos a força necessária para vencer a montanha dos nossos erros. O Senhor nos ensinou que a fé move montanhas e a nossa fé associada à vontade de fazer o bem, nós te pedimos, sejam necessárias para que, pouco a pouco, nós nos tornemos verdadeiros discípulos da tua vontade. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade única, pela reencarnação neste momento na Terra, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, trocando estas vibrações na busca de nos melhorarmos, sempre em direção a Ti. Muito obrigada. Deixa eu ir. Então vamos começar o estudo. Nós paramos no item 108, que é a pergunta 108 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a categoria dos espíritos, né? Só lembrando, depois da prece da Maria Tereza, nosso amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, a ligação com Ele é fundamental, a fé nele que cuida dos nossos destinos é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então, vamos jamais deixar de amar o Cristo. As pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, que conheceram o Chico lá em Uberaba, eles falavam que uma das coisas que caracterizava o Chico era um amor imenso por nosso Senhor Jesus Cristo e uma paz, uma calma para fazer as coisas como se o tempo fosse infinito. Ele tem razão, né? Isso é uma conquista.
Na verdade, o amor ao Cristo ajuda a vencer a ansiedade. A pergunta, o item 108, que equivale à pergunta, a quinta classe dos espíritos, que são os espíritos, eu acho que é da segunda ordem, né? A segunda ordem, os bons espíritos. Só lembrando que a revista espírita chama Revistas de Estudos Psicológicos. A psicologia do espírito é a psicologia do indivíduo que reencarna, então ela bate com a nossa psicologia também, né? Com a que nós somos. Nós vamos encontrar nos estudos de Freud, da psicanálise, muitas informações que, mesmo ele não sendo espírita, não obstante ter buscado a inspiração para a sua pseudociência, que é chamada hoje, respeitosamente, eu falo, mas não é respeitoso para os cientistas, lá na França, né? Com Charcot, o psiquiatra francês. Mas lá ele fala de coisas que só a doutrina espírita consegue nos explicar, que são processos psicológicos associados ao inconsciente, que para o Freud representa os nossos esquecimentos das dores e problemas a partir da infância, mas na interpretação espírita representa o nosso patrimônio da memória passada estocado na nossa alma, que não está completamente acessível no corpo que a gente reencarna no momento. Quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviços aos homens e protegê-los. Nós encontramos pessoas reencarnadas com essa bondade natural. Não sei se vocês já conheceram isso. Pessoas que têm uma paz, assim, ela trata com tanto amor, são mães maravilhosas, amigos. Em todo lugar que elas estão, elas passam tranquilidade. Limitados, porém, são seus conhecimentos. Aquilo que ele está dizendo é que a pessoa cresceu principalmente na parte moral mais do que na parte intelectual. Não progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual, né? Então, isso é uma raridade, né? Vocês sabem. A maioria das pessoas que a gente conhece não tem esse tipo de comportamento. Nós temos no livro o Evangelho segundo o Espiritismo que o Espírito da Verdade fala: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Mais na frente, nós temos, eu não me lembro qual Espírito que fala, uma frase dizendo assim: aquele que ama está sempre à frente daquele que simplesmente sabe. De fato, adquirir conhecimento sem moral complica bastante as coisas, porque temos lá, eu acho que é a pergunta 512 do Livro dos Espíritos. Você tem Livro dos Espíritos para verificar? Não pode deixar, não. Abaixo. Eu acho que é 512 ou 502, que é sobre os espíritos. Se os espíritos influem na nossa vida, aí a resposta é: de tolos que são, eles vos conduzem. Por que eu estou falando isso agora? Porque se a gente cresce intelectualmente e é inferior, e se os espíritos nos conduzem e a nossa evolução nos deixa muito ligado aos obsessores, quanto mais material eu tenho para poder dar para eles fazerem bobagem, né? Então mais informação eu vou ter sobre para dar oportunidade para os obsessores trabalharem, né? Não é 512 não, a Maria Tereza está olhando aqui para mim. Então, nesse sentido, essas pessoas acabam tendo uma evolução mais serena, mais tranquila, porque amando, elas têm um caminho mais reto no processo de encontro com Deus, no retorno a Deus, né? Seja bem-vindo, Amanda. Quarta classe. Espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade, e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Aqui nós temos a palavra sábio, que ele está usando como, vamos dizer assim, intelectualmente desenvolvido.
Essa é uma questão muito complexa, porque nós vamos pegar, por exemplo, um espírito inteligente como Napoleão Bonaparte, Hitler, Gengis Khan, é 459, tá? A pergunta. Eu errei. Então, vocês, quem quiser anotar aí, os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influi ao tal ponto que, de ordinários, são eles que vos dirigem. Então, nesse sentido, esses indivíduos, vocês acham que o Hitler era obsediado? Napoleão? Então, se a gente for ver essa situação, imagina a quantidade de recursos de tática e de inteligência que foi dada para os obsessores a ponto de dominar países, gerar guerras, matar, né, milhares de pessoas com essa capacidade intelectual. Então, o espírito intelectual não perfeito, ele pode ser joguete na mão dos obsessores, desde processos simples na família, no ambiente em que vive, até coisas graves, como nós vemos o caso desses que nós citamos. Podemos colocar Nero nessa situação, né, que mandou colocar fogo em Roma. Nós podemos colocar Herodes, que mandou matar as criancinhas abaixo de 2 anos de idade. Vocês vejam que situação. Eram espíritos inteligentes que governavam cidades, territórios e usaram a inteligência para o mal. No caso de Herodes, a situação fica bem clara, né? Ele querendo matar o Cristo, que poderia lhe tirar o poder, na inteligência, vamos dizer assim, linear e horizontal dele, sem ver de cima, portanto, sem moral, ele manda matar todos aqueles que poderiam lhe tirar o poder, né? Ele manda matar as crianças para que Jesus fosse morto também nessa tentativa estatística de que o Salvador e o Rei dos judeus não viesse, porque veja que ele era de certa forma espiritualizado e acreditava nos espíritos, porque ele acreditou numa profecia. Ele chamou os judeus explicaram o Salvador vai nascer em Belém, mais ou menos nessa época. Os 6 magos passaram lá, falaram da profecia lá do Oriente, né? Dessa profecia, que inclusive ela existe em textos do budismo sobre o Cristo. É interessante isso, que o Salvador haveria de nascer. Os textos de várias religiões do mundo falavam do Salvador. Ele, acreditando nisso, acreditando de uma forma rasa, manda matar as crianças. Aí nós temos o exemplo de espíritos que, de certa forma, com determinados conhecimentos, sem a moral, acaba fazendo muita maldade. Por isso que nós estamos falando, para justificar o fato de que aqueles que são mais benévolos, eles têm mais facilidade, um caminho mais certo. Fique à vontade. Só um minuto aqui. Uma dúvida. Nesse caso, Galileu, que fala na Gênesis, né, e tem em outras partes do Evangelho, ele é considerado um espírito sábio? Galileu. Ah, sim. Acho que cortou. Eu não estou falando. Ela perguntou do Galileu, né? O Galileu foi um dos missionários do próprio Espiritismo, que fazia parte da falange dos espíritos de ciência, e junto com René Descartes, Isaac Newton, Avogadro, naquela época mais antiga, o caso do Gay-Lussac, Charles, Boyle, foram espíritos preparados para trazer um conhecimento para a Europa, que não tinham a moral tão evoluída, mas que trouxeram o conhecimento necessário para que ocorresse uma evolução da mentalidade do povo para entender o Espiritismo. Deixar bem claro, todos nós estamos sujeitos à administração do planeta feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse pessoal veio e a ciência considera que eles foram grandes desenvolvedores da ciência. Para nós espíritas, nós sabemos que eles vieram com a missão de preparar o mundo para receber a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, houve preparação, e a gente vai ler isso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo Chico, escrito por Humberto de Campos, que ele vai falar da história do Henrique de Sagres, né, que em 1310 funda
a escola das navegações e começa a preparar a descoberta do novo mundo. E aí começa, através da Renascença, do Iluminismo, desses espíritos com características intelectuais mais fortes, que são os espíritos capelinos, né? E eles começam a trazer informações importantes para nós. Então, nós temos o caso principal na qual o Allan Kardec usa muito, que é o René Descartes, que começa o racionalismo no conhecimento. As ideias do René Descartes de razão e causa e efeito é usado amplamente pelo Allan Kardec. E quem teve a oportunidade de ler a história do René Descartes, ele fala que ele sonhou com uma pessoa que ele diz que é Jesus. E que essa pessoa chegou para ele, ele estava quase que dormindo, ele falou que não sabia se estava dormindo ou acordado, e falou, olha, eu preciso te dar uma missão, e a sua missão é levar racionalidade para a ciência. Ele fala sobre isso. E aí, estudando o René Descartes em mais detalhes, ele não somente entra na parte científica muito bem, em termos de matemática, probabilidade, física, com os erros muito criticados depois pelo Blaise Pascal, respeitado por Newton, mas criticado também, ele entra na questão da alma. E ele chega a falar da existência da alma. Ele é o primeiro a associar a epífise com uma função espiritual no Ocidente, a glândula epífise, que depois é desenvolvida só no Espiritismo, né, em relação a isso. E ele coloca umas bases fundamentais para que a ciência seja mais racional. Isso, ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. Teve 54 anos de vida. Morreu, acho que foi na Suíça, né? Ele tinha a saúde muito frágil. Veja que menos de 50 anos depois, Galileu nasce e começa a trazer umas ideias muito importantes, que é colocar a matemática como base da evidência científica. É como a Maria Teresa perguntou do Galileu, vem uma situação muito interessante aí, que é a seguinte. Ele questiona Aristóteles e demonstra que Aristóteles estava errado. Como? Não foi ele que inventou a luneta, o pessoal acha que foi, mas ele aperfeiçoou a luneta, olha para a Lua e vê a cratera. E, de acordo com Aristóteles, a Lua deveria ser uma esfera perfeita na filosofia dele. Porque ele vê a cratera e fala, tem coisa errada aí. E as pessoas não acreditam. Ele chega a mostrar para um papa, amigo dele, o papa fica assustado com aquilo, mas esse próprio papa é que manda prendê-lo depois por questões políticas. Ele cria o relógio d'água para medir o tempo que uma esfera corre através de um plano inclinado. Ele observa que as ideias da física de Aristóteles estavam equivocadas. Então ele faz uma revolução na ciência, derrubando o Aristóteles, o filósofo que não tinha como filósofo compromisso da verificação experimental, e passa a colocar a experimentação na ciência como algo essencial para o crescimento dela. Hoje a ciência, não obstante ter uma parte teórica importante, sem experimentação a ciência não cresce, que é a maneira de você analisar ou criar fatos para poder gerar hipóteses, e se as hipóteses forem confirmadas, aí você tem as teorias. Se as teorias se repetirem em qualquer canto do universo, se torna lei. Isso, de certa forma, começa com o método científico de Galileu. E que Newton, né, ele diz que ele teve a felicidade de nascer no ano em que Galileu morreu. E Newton diz assim, se vi mais à frente foi por estar em ombros de gigantes. Ele cita pelo menos 4 gigantes, Arquimedes, Cavani, Kepler e Galileu. Nesse, se vi mais longe, estou no ombro de gigantes. Mas você vai falar, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? É tudo, né? No momento que você tira a ideia de Aristóteles de que o mundo é feito por esferas concêntricas e o universo passa a crescer, você tem a Lua, os planetas, e nesses planetas nós temos Giordano Bruno falando antes até sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então o universo cresce exponencialmente na verificação da ciência, dando condições para que depois, através das leis de Kepler, do próprio Newton, depois de uma parte que volta mais para a quântica, que é o advento do eletromagnetismo por Maxwell, que foi mais ou menos na época que Kardec
escreveu, né, iniciou a doutrina espírita. Em 1850, Maxwell lança a teoria do eletromagnetismo. Naquela época não tinha internet, né, gente? Então aquilo para chegar em todo lugar era difícil. Em 1865, Darwin lança A Origem das Espécies. Em 1860, Gregor Mendel publica os trabalhos com ervilha, que só serão redescobertos em 1901, por 2 holandeses. Então, foi toda uma preparação para que a doutrina espírita pudesse vir e ela tivesse condições de ser aceita pelo intelecto da população. Então, eles são espíritos sábios, provavelmente é da próxima classe, chamada espírito de sabedoria, e é claro que a moral estava desenvolvida. Mas o Galileu é questionado por umas questões, assim, né? O Giordano Bruno aceitou ser queimado e não ir contra as ideias dele. E o Galileu falou, se você não assinar que é o Sol que gira em torno da Terra, você vai ser queimado, né? Ele ficou em prisão domiciliar, cuidado por 2 filhas dele, fora, ele nunca casou, na verdade, e uma das filhas era freira, cuidou dele com bastante carinho, ele ficou cego no final da vida, mas ele escreve de forma inteligente, assim, ele fala, né? Mas ele assina lá que é o Sol que gira em torno da Terra. Ele fala, não obstante a Terra girar em torno do Sol, vírgula, eu vos afirmo, é o Sol que gira em torno da Terra. Ele fala isso, depois assina, e aí ele vai para a prisão domiciliar. Então, nesse caso, talvez o fato dele escrever na Gênesis seja exatamente essa questão, porque ele que foi chamado, né? Talvez até pelo fato dele não ter conseguido manter a ideia dele, porque ele era muito respeitado no fim da vida. Eu não sei os médicos, o nome daquilo, você bota aquela, parece um funil na orelha para ouvir as grávidas, né? Para ouvir o intestino. Pinar, que lá foi invenção do Galileu. Não obstante o Torricelli ter inventado o esfigmanômetro, foi Galileu que deu a ideia para ele sobre isso, né? E o Torricelli foi aluno do Galileu. Então, algumas invenções que ele deu ideia, outros acabaram usando, mas ele mexia em todas as áreas possíveis e usou a matemática como recurso, e dele a frase que o livro da natureza foi escrito em caracteres matemáticos, e a outra frase dele é que Deus geometriza constantemente, ou seja, Deus usa a matemática constantemente. A pergunta da Maria Teresa sobre Galileu tem tudo a ver aqui em relação a essa questão de espíritos sábios, né? No caso, eu acredito que ele está mais para espírito de sabedoria, porque ele não era quer dizer, é difícil falar agora, mas assim, a vida particular dele é meio complicada para a época, porque ele meio que desobedeceu os pais, que ele estava fazendo medicina, largou, foi fazer física, né? Então até hoje isso é problemático, né? Pessoa que larga para fazer um curso socialmente marcante, para fazer um curso que não tem tanta repercussão social, também incomoda. E ele não se casou, mas ele vivia em concubinato, que eles falam, né? Ele morava com uma pessoa, ele tinha uma namorada, teve filhos, tudo, e ele era muito criticado por isso. Hoje não é mais assim. Então, se fosse hoje, ele não seria tão criticado pela sociedade. Então, nós não temos como julgar essa situação aí do Galileu. Mas, apesar que o julgamento de hoje é complicado, né? Newton nunca casou, o pessoal já concluiu sobre a opção sexual dele. É interessante, né? Tem freira que nunca casa e ninguém... Terceira classe, espírito de sabedoria. As qualidades morais de ordem mais elevada são os que os caracterizam. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, aqui o Kardec faz essa separação, né? A gente pode enxergar o René Descartes com essas características, que ela era uma pessoa, pela história dele, naturalmente bondoso. Apesar de que os biógrafos falam que ele tinha um certo ciúmes do Fermat, que era um juiz de direito, que tinha um conhecimento matemático muito desenvolvido, que ele é mais conhecido porque o último teorema dele, né, ele tinha um livro do marido daquela que foi morta pelos cristãos, a Hipátia, Hipátia de Chantilly, era o esposo dela, acho que era Apolônio, já não lembro o nome dele. Ele tinha um livro de geometria. E o Fermat tinha
esse livro, e esse livro ele era feito de tal maneira que ele era escrito assim, sobrava uma parte do lado. E o nosso amigo Fermat escreveu lá, propôs, no estudo desse livro, vários teoremas. Passe, né? E nesses teoremas, ele escrevia o teorema, mas ele não provava, ele só escrevia embaixo. Consegui provar, mas não mostrava a prova. Foi o filho do Fermat, Pierre de Fermat, que ele chama, que guardou esse livro e passou para as outras pessoas através de carta, né, o que ele escrevia. E todos os teoremas dele realmente foram provados, ele dando algumas dicas. O último teorema dele é assim, ó, já que A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, ele propõe A elevado a N mais B elevado a N é igual a C elevado a N, ou diferente. Então, ele propõe que é diferente. E só funciona o teorema de Pitágoras para as variáveis, né, para as dimensões elevado ao quadrado. Qualquer outro valor de N pertencente aos números naturais não funcionaria mais. E esse ficou como o último teorema de Fermat. Por que como último teorema de Fermat? Ninguém conseguia provar, demorou mais, assim, vários anos, né? Ninguém conseguia provar. E ele ainda teve a ousadia de escrever embaixo. Encontrei uma maneira muito simples de demonstrar. A demonstração dele tem mais de 100 páginas. Foi na década de 90 do século passado que foi feito. Então, ainda os românticos matemáticos acham que existe uma maneira de provar esse teorema de forma simples que ninguém descobriu. Mas, para provar esse teorema, novas áreas da matemática tiveram que ser descobertas e desenvolvidas. Para provar que A elevado a N mais B elevado a N é diferente de C elevado a N. Ora, o René Descartes parece que tinha ciúmes dele. Então, eles falam, se ele tinha ciúmes, eu não sei se ele se enquadra nessa questão aqui do espírito de sabedoria. Mas a gente, como é que vai falar dos biógrafos, né? Uma coisa bem complicada. Vocês já ouviram falar da lei dos gases, chamado Lei de Boyle-Mariotti? Você sabe por que ela chama Boyle-Mariotti aqui no Brasil? Porque Boyle é inglês e Mariotti francês. Né? Aí na França é lei de Mariotti, na Inglaterra é lei de Boyle. Aqui é lei de Boyle-Mariotti, ou seja, depende de quem escreve a história, o indivíduo vira herói ou vilão. Entende? Você conheceu por lei de Boyle? Você vê, o pessoal que escreveu o livro que você estudou aí deve ser puxa-saco dos ingleses. Então, essa questão é difícil a gente julgar, mas esses espíritos, independente da questão moral deles, eles vieram com uma determinada missão de que a ciência evoluísse para que o entendimento das coisas espirituais pudessem ficar mais claras. Tudo bem aí? Em relação a isso? Tranquilo? Deus utiliza... Pode falar, Steph. Não, eu só concordei. Obrigado. Pelo menos você abriu o microfone para falar, já é uma coisa muito boa, a caridade que você faz comigo. Essas questões de quem está encarnando, o indivíduo não vem sozinho. Vocês acham que o Isaac Newton estava sozinho nas teorias dele? Você acha que ele não era um tipo de médium para verificar as coisas? Então ele não está sozinho. Mas por que foi ele que reencarnou? Normalmente é aquele membro da equipe que tem uma dívida, equipe espiritual, que tem uma dívida para ser paga aqui na Terra. Entendeu? Quer ver? Vocês acham que o Emmanuel poderia ter feito a tarefa do Chico? Se o Emmanuel era o mentor dele, o que nós aprendemos? Que o mentor é um espírito que não é idêntico. O espírito protetor é que tem a mesma evolução. O mentor, ele é acima. Olha, se o Emmanuel estava acima do Chico, significa que ele era bem capaz de cumprir a missão. Por que veio o Chico? Porque o Chico tinha uma dívida que deveria ser paga. Então, da equipe espiritual que viria a reencarnar para trazer essa missão que o Chico trouxe para a Terra, ele era aquele que, ao mesmo tempo, juntava as condições e também tinha determinado resgate para fazer. Vocês entendem? Então, por exemplo, uma equipe do Galileu, que a Maria Tereza perguntou, ele não estava sozinho, tinha gente em volta. Alguns encarnados, que foram os discípulos deles, amigos deles, e outros desencarnados que estavam ajudando no processo. Mas por que foi ele que foi o responsável? Será que o espírito protetor dele não era superior a ele? Era. Por que não reencarnou? Porque ele precisava resgatar alguma coisa, né, nesse sentido, ou a dívida dele era tão grande em termos de ter atrasado a humanidade, que ele reencarnou para ajudar a humanidade a evoluir. Que não fosse a nossa humanidade,
que fosse a humanidade de outro planeta. Mas, de qualquer forma, a nossa questão de estar quite com a divindade é uma coisa íntima, né? E aí, como diz o próprio Kardec, as humanidades são solidárias em todo o universo. Entenderam a questão aí? Sim. Segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Eu devia ter escrito, mas não vivem na Terra. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem variavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Eu só lembro das minhas piadas sem graça nessa hora. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Esses espíritos reencarnam também, né? São bons espíritos. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. Então, nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. É o Chico, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, São Francisco de Assis. São espíritos muito benevolentes, espíritos que vêm e conseguem trazer em torno de si bondade, sabedoria, conhecimento. E esses espíritos raramente encarnam na Terra. Quando reencarnam, são espíritos missionários. Eles não significa que eles não tenham que resgatar, tá? A questão é a aprovação, a expiação deles é reencarnar na Terra. Essa que é a questão. Porque a Terra é dolorosa. Para espíritos sensíveis, viver na Terra é uma coisa bem dolorosa. A maldade predomina ainda. Né? Então, esses espíritos, eles representam para nós o ideal de evolução e de perfeição. Quem de nós não tem a ideia de ter uma vida cheia de paz, cheia de amor, dedicada ao bem, como o Chico fez, São Francisco fez, Madre Teresa, Irmã Dulce, que eu me lembro agora, né? Que são esses exemplos de dedicação ao bem e renunciar a si mesmo para ajudar a humanidade. Alguma questão sobre essas ordens anteriores? Não? Alcione de renúncia. Desse tipo. Foi bom você ter falado, porque ele lembrou a questão de que muitos reencarnam sem que nós conheçamos, né? O Chico, ele se sentia inferior a uma senhora que reencarnou no Nordeste, ele nunca conheceu pessoalmente, ele só reconhecia por desdobramento. E ele avisou que existia uma senhora no Nordeste que tinha uma missão muito bonita, que ela vivia ali perto das comunidades pobres, que estavam passando fome e necessidade, para levar alento espiritual para elas através do exemplo de silêncio, de oração e de dedicação a Deus. O Chico falava que nunca tinha visto uma aura e uma luminosidade tão grande entre os espíritos encarnados, na época dele. Então, veja que ela não era conhecida, foi a mediunidade do Chico que a fez conhecida, né? Essa senhora, eu me lembro o nome dela e a história não está muito clara na minha cabeça. Mas, de acordo com a doutrina espírita e o próprio Emmanuel, nenhum dos apóstolos ficou fora da Terra depois que o Cristo desencarnou. Então, quando morria um apóstolo, o outro já tinha nascido. Então, a Terra sempre teve um apóstolo. Alguns a gente sabe, pelo menos 2 deles, que é São Francisco de Assis, foi a reencarnação do apóstolo João, e Joana d'Arc foi a reencarnação do apóstolo Judas. De outros nós não sabemos. Aí o pessoal costuma dizer, tem até um livro aí que é meio apócrifo, falando que o fundador da seita evangélica, o seu nome? Lutero, Martinho Lutero foi a reencarnação de Paulo de Tarso. Foi não, tá? Aí a gente já sabe que não foi. Mas o resto, eles estão encarnados, com certeza tem um apóstolo reencarnado na Terra. Mas algumas vezes eles podem ser mordomos de pessoas muito ricas, né?
que estão lá, só a presença deles, devido ao amor que eles têm pela humanidade, acerena essas pessoas poderosas, intelectualmente avançadas, mas que a moral não está tão avançada. Elas amenizam o ambiente só pela presença. A oração delas afeta muitos bondosamente. É o tipo de coisa que a gente não enxerga, porque a nossa visão espiritual é limitada. Mas essas pessoas, esses espíritos, estão na Terra trabalhando em nome do Cristo. O Espírito de Verdade diz que ao lado de cada lágrima, Deus coloca um bálsamo que consola. Isso é tanto verdade em termos individuais da nossa vida, quanto também na própria encarnação, né? Que esses espíritos são os bálsamos consoladores que a gente não enxerga. E a gente vive numa teia de vibrações, no ambiente que a gente está. E a gente, dentro dessas vibrações, nós podemos ser a pessoa que vai ajudar aquele grupo que está mais próximo, através de oração, através de estudo, através de bons exemplos, ou podemos ser aquele indivíduo neutro, ou até aquele que joga todo mundo para baixo. Então, depende das opções que você quer fazer na vida, né? Das opções do que você está tendo, de acordo com os estudos espirituais que se faz, de acordo com as responsabilidades diante de Deus e diante da humanidade, já que somos todos irmãos. Tudo bem? Não, me lembrou aquilo que você postou no grupo. Falei pra gente. Que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Vou colocar aqui. Foi esse aqui, né? Vou colocar aqui na tela, parar de compartilhar esse, compartilhar o outro. E só para vocês verem que a Maria Tereza lembrou dessa mensagem que está lá no capítulo 1, no versículo 1 a 4 de João, né? No princípio era o Verbo, que era o Cristo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, ele estava no seio de Deus, no céu. E o Verbo era Deus. Aí, no caso, que gera aquela confusão de que ele era Deus, mas ele é o nosso Deus, porque ele é o representante de Deus para nós. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, nós vamos ler lá no livro A Caminho da Luz que Deus vem, né, falar isso até blasfemo. Deus entrega para o Cristo a nebulosa pronta para que a Terra fosse formada, né? O Cristo para os arquitetos do Cristo, que estavam junto com o Cristo para formar a Terra. Então ele estava ali no princípio da Terra, né? Todas as coisas foram feitas por ele. E quando fala ele, gente, esse ele é um plural, né? São os Cristos que trabalharam, na qual Jesus se apresentou aqui na Terra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A Terra, não o universo. Nele estava a vida, e essa vida é a palavra de Deus que gera a redenção, a renúncia, o arrependimento. E a vida era a luz dos homens. E evidentemente que seguir o Cristo é ter a certeza de que a felicidade é uma consequência. E a luz resplandece nas trevas, ou seja, veio a luz de Deus entre nós. Nós vamos ler no livro Carta de uma Morta, que a mãe do Chico fala que, olhando a Terra de longe, era uma esfera cheia de vibrações escuras. E os pontos luminosos eram os templos e as casas onde se fazia o evangelho, se cultuava o Cristo. E as trevas não a compreenderam. De fato, Jesus foi crucificado. E as trevas representam a nossa vibração em torno do planeta. Nós, em torno do planeta Terra, o planeta Terra emite a vibração daquilo que nós somos. Então, a gente fala, a humanidade é muito ruim. Né? A humanidade é má. A gente faz parte dela. Então, a gente tem que tentar ser nessa rede psicológica que envolve o planeta, rede de vibrações, um pontinho luminoso. Então, fazer o evangelho em casa, colocar no nosso lar uma leitura evangélica, querer o bem das pessoas, já ilumina essas trevas. Por isso que o Cristo falou que você não acende a candeia e coloque debaixo do alqueire, não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Ele está falando da visão espiritual. Todo aquele que aceita trabalhar para Jesus, acende nele uma luminosidade diferente, e os espíritos o reconhecem como trabalhador do Cristo, tanto os obsessores quanto os bons espíritos.
Essa luz representa a ligação que se tem com Cristo. Não está dizendo que o indivíduo é perfeito, está dizendo que ele teve a coragem de negar a si mesmo e começar a trabalhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. O negar a si mesmo significa vencer o egoísmo, começar o trabalho para vencer o egoísmo. A situação fica mais difícil para aqueles que, conhecendo o que é certo, permanecem no erro. As vibrações ficam mais pesadas e eles realmente acabam sendo joguetes dos espíritos inferiores, achando que o raciocínio é dele mesmo. Mas normalmente não é assim que funciona, né? As pessoas são conduzidas. Se a gente respeita a doutrina espírita, né? Então agora eu acerto a pergunta, 459, de tolos que somos, eles nos conduzem. A gente acha que é espertinho. Mas você imagina você estar em comunicação através da mediunidade com espíritos que enxergam o seu pensamento, sabem do seu passado, sabem dos pensamentos das pessoas que te envolvem. Então, ali você pode ser, trabalhando com os bons espíritos, um ponto de apoio, de auxílio e de amor aos que precisam. Ou você pode ser um ponto que, não fazendo bem, nós sabemos pela doutrina espírita que já é o mal. Aí, nesse sentido, não fazer nada ou o contrário do bem, a gente acaba sendo tolo de condução pelos obsessores. Porque sendo tolo de condução pelos bons espíritos, vamos, né? Não tem que achar ruim. É o caso do Chico, quando pergunta para o Emmanuel, fala assim, e se eu decidisse não trabalhar mais para a doutrina espírita a partir de agora? Ele chegou a um ponto de ligação com Deus tão grande que o Emmanuel falou para ele assim, você não tem mais como decidir, a gente tomaria conta do seu corpo e trabalharia. É claro que isso não pode acontecer, mas o Emmanuel quis dizer para ele, você já chegou numa condição que toda a sua vida é dedicada a Deus, não tem mais como você fugir disso. Foi isso que o Emmanuel disse para ele. No entanto, ele, entre aspas, era o tolo conduzido pelo Emmanuel. E ele era feliz com isso, né? Porque, evidentemente, vocês acham que o Chico encarnado tinha a condição intelectual do Emmanuel desencarnado? Não tem como. Não tem como. Então, ele era esse tolo. Agora, se a gente não se liga ao bem constantemente, de maneira austera, como diz o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente passa a ser um ponto negativo nessa psicosfera terrestre. E aí a gente não vai estar trabalhando para Jesus. Jesus é bem binário, né? Não se pode servir a dois senhores, porque se amar um, odiará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus das riquezas, o deus da materialidade dos babilônios. A coisa é bem simples. Se você faz o bem, é correto. Se você não faz, você não está com Deus, não, sabe? Então é algo que a gente tem que colocar dentro de nós. Não é que amanhã eu tenho que ser perfeito e vou acertar tudo, mas é todo dia estar na luta. E essa luta já traz felicidade. Essa luta já traz para nós uma alegria íntima, uma certeza de que o mundo espiritual é a nossa realidade. Nós temos uma literatura muito farta para a gente ser um espírito de sabedoria, para a gente ser espírito bondoso, benévolo. Nós temos os livros da doutrina, os livros que foram compilados por Allan Kardec e os livros do Chico. Nós, se não tivéssemos isso, nós temos o Novo Testamento. Daria para fazer o bem só com o Novo Testamento. Se não deu para ler inteiro, capítulo 5, 6, 7 de Mateus, Sermão da Montanha. Gandhi falava que se todos os livros do mundo fossem destruídos e sobrasse o trecho do Sermão da Montanha, o mundo estaria salvo e cheio de sabedoria. Ele, Gandhi, o budista da paz, tinha na cabeceira dele um escrito dos 3 capítulos de Mateus que eu estou falando, só do Sermão da Montanha. Ele achava que bastava aquilo para ele ser uma boa pessoa. O budista da paz seguiu os exemplos do Cristo. Em silêncio. É claro que ele não podia falar isso num país tão complicado como a Índia, né? Mas ele seguiu o exemplo do Cristo. E ele teve coragem de falar. O Sermão da Montanha é o texto mais lindo que ele conhece, que ele conheceu na Terra. Gandhi falou isso. Então, se nós não tivéssemos nada disso e lêssemos o Sermão da Montanha, nós já teríamos condições de trabalhar para Deus seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa de muita leitura, precisa mais de força de vontade para fazer o bem, né?
A leitura gera conhecimento, uma certa satisfação em você começar a conhecer os passos que você está dando para alcançar o objetivo. O objetivo do espírito é o objetivo do cristão, que é chegar o mais próximo possível de nosso Senhor Jesus Cristo em cada uma das etapas da reencarnação ou das reencarnações que nós temos na Terra. Não é uma caminhada isolada. A gente nunca está sozinho. A responsabilidade é individual, mas nós nos ajudamos mutuamente e o amor é a chave para isso. O amor em todas as relações. Os amores da família, os amores dos casais, dos pais com os filhos, dos irmãos, dos tios, dos sobrinhos, até de primo de segundo grau, sabia? Então, essas questões de amor, elas são fundamentais, porque amando a gente consegue auxiliar. A maioria das vezes, mais se auxilia pelo amor do que pela palavra, mais se auxilia pelo exemplo e pelo desinteresse pessoal do que pelo verbalismo inconsistente. Primeira ordem, espíritos puros. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Reencarnado na Terra, Cristo. Eu não sei se Ismael, que é o anjo Ismael que cuida do Brasil, citado na Bíblia, ele era anjo quando ele estava reencarnado. Nós sabemos que é chamado de anjo o rei da França, Luís XIV, o rei Sol, o Luís XIII, agora não me lembro. Coloca para mim o rei Sol. Quem era o rei Sol? Que é considerado o anjo espírito protetor da França. Mas alguns anjos reencarnaram na Terra, então são espíritos puros. 14? E esses espíritos tinham missões importantes. O Henrique de Sagres é o anjo responsável pelo desenvolvimento social do planeta, ele era anjo também. Então, a importância da descoberta do novo continente era tão grande que foi um anjo que iniciou todo esse processo. Fala, Stephanie Cândido da Silva. O que seria a influência da matéria? É você não conseguir vencer os desejos materiais. Toda vez que você se subordina à matéria, ela te influencia. O espírito superior, ele consegue vencer todos os desejos pela força que ele tem das conquistas que ele obteve através das suas lutas. O Sócrates, que não era anjo, parece que ainda não é, pelos escritos de Humberto de Campos, o famoso Sócrates filósofo, dizia que duro era para o filósofo ter que cuidar desse amo mimado chamado corpo. Porque o corpo tem as necessidades. Eu, assim, de uma forma inferior, eu passei por isso quando eu gostava de estudar demais. Não é que eu não gosto, não, mas antes era mais forte. E aí eu gostava muito de estudar, né? E para dormir era um problema. Eu não queria dormir porque eu achei que dormir eu estava perdendo tempo. Então, vou dar um exemplo do Chico, né? O Chico dormia 3 horas por dia e acordava bem, né? Teve uma época da minha vida que 12 horas não era suficiente para eu acordar bem. Eu ter ideia dessa questão de inferioridade. Então, ele era tão desligado da matéria que ele conseguia dominar a matéria. Então, os efeitos da matéria eram menores. Esses corpos quase não têm doença, ele consegue suportar bem a doença. Pra vocês terem ideia, depois dos 60 anos de idade, o corpo do Chico não tinha condições fisiológicas e metabólicas de sobrevivência. Os médicos não entendiam como é que o Chico estava vivo. Ele viveu até 92 anos. 32 anos foi a força do espírito do Chico que manteve o corpo dele coeso em condições de fazer alguma coisa. O Chico pergunta para o Emmanuel se já não estava na hora dele desencarnar, lá por volta dos 80 anos. E Emmanuel fala para ele assim: enquanto você tiver condições de fazer uma oração por uma pessoa aqui na Terra e ajudá-la, você tem a sua importância. Então, essa questão da desmaterialização é uma conquista do espírito, que quanto mais se aproxima de Deus, menos a matéria tem influência sobre as decisões dele. Então, vamos pegar o nosso caso aqui. A gente consegue vencer o nosso sono durante o dia, muitas vezes, para fazer as nossas atividades? Quem que está influenciando mais? O espírito sobre a matéria ou a matéria sobre o espírito? Né? Com café aí é vício, né, Amanda? Substituindo uma matéria pela outra.
Mas vocês compreenderam a questão? Artefatos. A gente tem essas dificuldades em que a nossa força de vontade não é capaz de superar as limitações do nosso corpo. E aí isso representa que o espírito está sofrendo mais a influência da matéria, né? Por exemplo, o indivíduo que está olhando a comida, já está satisfeito, ele quer comer mais, quem que está influenciando mais? Matéria ou espírito? Ele mesmo. No caso da matéria, né? O espírito inferior, ele não tem necessidade de comer aquilo que não é necessário. O espírito superior não come, o espírito inferior continua. Quer ver um exemplo sobre esse tipo de inferioridade? Se der comida à vontade para os peixes, eles morrem de tanto comer. Vocês sabiam disso? Eles não têm capacidade de entender que o estômago está cheio, eles não têm as terminações nervosas para parar de comer, então eles comem até morrer. Tudo isso é uma questão de evolução, né? Espiritual. Quanto mais eu domino o corpo, mais o meu espírito está vencendo a matéria. O anjo domina completamente. Eu até já me fiz perguntas se Nosso Senhor Jesus Cristo fazia totô, devia fazer, porque ele comia, né? Mas vocês imaginam que é toda uma questão assim de autocontrole metabólico, fisiológico. Comia exatamente o que era necessário, digeria como deveria digerir. Os estudos feitos hoje em dia diz que não era qualquer pessoa que suportaria o que o Cristo suportou, que uma pessoa com um preparo físico normal, ela não conseguiria levar a distância que a cruz foi levada, ainda ser pregada, ainda ficar aquele tempo acordado ou vivo, né? Então nós temos um ser perfeito que controlava tudo, né? O seu corpo era completamente conhecido por ele. E nós não temos essa capacidade. Basta lembrar dos alunos, eles não conseguem segurar o cocô e o xixi durante a aula chata. Quanto mais chata a aula, mais o xixi chama para poder ir ao banheiro, não é mesmo? Eu não estou falando que todo aluno é imperfeito, que professor é anjo, não, tá? Quase isso, tá? Então vamos. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe, classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala, ou seja, ele não mais precisa reencarnar como humano ou na matéria como prova ou expiação, é só se ele quiser. E se despojaram de todas as impurezas da matéria. Não tem vício, inveja, vaidade, orgulho, prepotência, nada, só virtude. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. De acordo com os estudos, eles conseguem ver e se ligar ao pensamento de Deus de modo completo. Ele nunca mais se desliga do pensamento divino, sentindo todas as felicidades possíveis que um espírito pode ter a partir desse ponto, que é um recomeço, porque a evolução ainda continua depois. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. O Kardec é muito inteligente, ele não colocou a palavra vida aqui à toa. E a gente leu, vim para que tenham vida, a gente não leu isso não. Ele era a vida, né? Ele veio trazer a vida aos homens, que é a luz. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Isso significa que a vida material traz uma certa infelicidade, né? Ninguém aqui nunca teve uma dorzinha de cabeça, uma enxaqueca, uma dor de barriga, uma cólica menstrual mensal, né? Então, eu acho que os anjos não têm isso, cólica menstrual. Não tem dor de barriga, não tem essas coisas. A matéria por si mesma, devido às suas características orgânicas, ela traz doenças, incômodos, que os espíritos superiores não têm, né? Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona. Ele está aqui de uma maneira assim muito direta, dizendo assim: o céu não é um lugar onde você vai ficar num divã
deitado, sentado, dormindo de qualquer jeito, ouvindo os anjos tocarem harpa pela eternidade. Ou só de pensar assim já dói o coração da gente. Ou seja, provavelmente quem pintou o céu era um dos maiores preguiçosos da história da religião, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem e à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima, ou seja, trabalho. Jesus fala, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Ele coloca o trabalho como uma lei universal. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. E, alguns anjos, eles mandaram lições, né, no livro dos Espíritos, na Gênesis, no Evangelho segundo o Espiritismo. São Luís é considerado anjo. Então, e dava mensagem para o Kardec, né? Então, mas assim, uma comunicação direta de anjo, haja médium, né, com essa capacidade. É uma coisa assim, talvez não se suporte a emoção, né? Algumas vezes, pelo que a gente sabe, quando um anjo se comunica, ele utiliza um outro espírito superior que passa a mensagem para o encarnado. Tamanha a elevação dele que a mente humana não teria condições de suportar um contato direto com a mente desses espíritos, né, superiores. Mas eles não nos abandonam. Cada pessoa não tem um anjo particular, né? Porque seria assim uma vaidade muito grande a gente achar que cada um de nós tem um mensageiro de Deus que precisa trabalhar para cumprir as ordens dele do nosso lado o tempo todo, né? Isso não acontece. Um anjo é responsável por um grupo grande de encarnados, de humanos, e que ele é capaz, devido ao seu poder mental, de auxiliar todos, de se ligar a todos, de ver a vida deles, prever o futuro e auxiliar no processo de crescimento espiritual. Alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Então vamos. Por enquanto, sim. Por enquanto? Não, tomara que fique, né? Vamos fazer a oração final. Dona Ana Paula, você pode fazer, por favor? Posso? Obrigado. Fiquem com Deus, um grande abraço, até sexta. Com os nossos pensamentos envolvidos no sentimento de gratidão, com os nossos corações bem abertos, cheios de amor, unidos nesse momento pelos nossos sentimentos de servir a Deus e agradecidos por toda a assistência que acabamos de receber, por todo o conhecimento, por todas as vibrações que doamos em auxílio daqueles que tanto necessitam. Agradecemos as equipes espirituais, irmãos amados e queridos, que neste momento nos amparam, nos auxiliam. Mestre amado, perdoa as fraquezas dos nossos corações, mas que teu amor nos fortaleça no caminho certo. Que nos conduza a Deus, fonte eterna de amor e de luz. E agradecido, Senhor, por todas as oportunidades, nós encerramos o estudo desta noite.
pedindo, Mestre amado, que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Que assim Obrigado, seja. Ana Paula. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Boa noite.